Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É muito necessário que tenhamos a esperança e a confiança em Deus. Vamos dar início à nossa sessão, elevando os nossos pensamentos a Deus e fazendo a nossa prece. Que Jesus, nosso Mestre querido, possa nos orientar, nos assistir, nos amparar nestes momentos em que estamos vivendo no planeta Terra. Que tenhamos a confiança de dias melhores, que possamos envolver a todos aqueles que necessitam do teu amparo, da tua proteção, que passam por momentos de problemas de saúde, de problemas de depressão, de desequilíbrios espirituais, que a nossa vibração possa chegar a todos como um bálsamo renovador e que Jesus e os bons espíritos estejam sempre nos intuindo em amor e proteção. Vamos dar início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje trouxemos o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Então, se pegarmos esse trecho, nós somos imperfeitos e estamos neste planeta para evoluirmos. Mas a nossa carapaça é dura, ou seja, o nosso envoltório ao qual nós nos apresentamos para a sociedade, ela retrata muitas vezes o que não somos por dentro. Quando Jesus disse, conhece-se cada árvore por seu fruto, nos orienta para observarmos o que somos realmente ou como nos apresentamos. Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, nos coloca que hoje, nas mídias sociais, postamos muitas mensagens que sequer queiramos ouvir e muito menos praticar. Temos a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim e não vou mudar. Nós sabemos, e também Jesus sabe, que todos temos as nossas imperfeições, mas em muitos casos nos colocamos como realmente somos. Por exemplo, falei mesmo em algumas situações do nosso dia a dia. Falei mesmo, chutei o balde, xinguei a mãe mesmo. Colocamos-nos em situações extremamente difíceis, porque, como dissemos, temos ali, a síndrome de Gabriela, que será sempre assim. E o próprio Evangelho nos diz, não se colhe figos dos espinheiros e nem se colhe cachos de uvas dos abrolhos. Abrolhos são uma planta com folhagem com muitos espinhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Nós temos esta passagem em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Nós devemos, observar que aquilo que realmente nós falamos, ele sai do nosso coração. Saindo do nosso coração é o que temos por dentro. E esta carapaça é que vai nos envolver
ser um esmalte aí para enfrentarmos o nosso dia a dia da melhor forma possível, nos relacionando da melhor forma possível com as pessoas, mas no fundo nós não somos o que isto representa, né? Guardai-vos dos falsos profetas. Então, o item 2 da continuidade deste item fala sobre os profetas. Os profetas são aquele que Kardec retrata aqui no item 4 da missão dos profetas, no sentido evangélico. A palavra profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo o enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, o profeta é um educador moral, né? Pode ser, né, um homem que vai instruir, que vai educar moralmente, induzir ao bem. Ele não necessariamente faz profecias. Pode-se ter um homem profeta sem fazer as profecias, onde a missão dele será essa instrução ao bem. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Então, claro que existiram profetas que tinham aí essa previsão do futuro que seriam as profecias. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade do profeta. Então, como aconteceram algumas vezes, se tem a ideia de que profeta é sempre aquele que vai profetizar, ou seja, que vai fazer as previsões do futuro. Mas, no sentido evangélico, como o próprio Kardec nos coloca, será, né, aquele que tem a missão de instruir aos homens e será um enviado de Deus. Nós temos no Evangelho outra colocação, continuando, né? Guardai-vos dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Então, mais uma vez, o disfarce que podemos ter, né? Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Voltando a esse pedaço que fala, né? Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Nós podemos pegar as situações, nas nossas situações como encarnados. Esse fogo nós poderíamos relacionar com as encarnações. Se temos essa índole, né, voltada para o mal e que apenas nos revestimos dessa imagem santificada, querendo passar o bem, nós teremos provações, nós teremos ali
chagas, as doenças morais, para podermos conseguir enxergar as nossas dificuldades e procurar nos modificarmos, né? Então, todo aquele que está nessa condição, Jesus nos diz, né, que nós seremos provados e vamos ser lançados ao fogo. Esse fogo, claro que não é ser queimado, mas passar pelas provas difíceis, até mesmo nesta encarnação, para podermos entender o real significado da nossa vida. No livro O Novo Testamento, né, com a tradução do Haroldo Dutra, nós pegamos Mateus no capítulo 7, no versículo 20. Então, Jesus nos diz: logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nós não podemos observar por essa passagem que não é simplesmente, né, dizer Senhor, né, bradar aos ventos, que acreditamos que temos ali, né, a Deus, né, ou qualquer outro espírito numa categoria melhor, mas sim segundo as nossas obras. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos daimones, e em teu nome fizemos muitos prodígios? Então declararei a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, né? Então, Jesus quer dizer que não adianta nós simplesmente falarmos, né, da boca para fora. Isto realmente tem que fazer sentido a nós primeiramente e depois aos outros. Então, a prática da caridade, a prática do bem, mas sempre com aquela fidelidade da verdade, é que nos trará as situações, né, de realmente sermos ali servos de Jesus. Ele continua comparando ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, né? Então, um alicerce firme e verdadeiro. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo. Então, aquele que é prudente, aquele que segue verdadeiramente, né, voltado para o bem, ele vai ter uma casa sobre a rocha, totalmente alicerçada. Mas aquele que ouve, mas não pratica, ele será comparado ao homem tolo. E o que seria esse homem tolo? Que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande sua queda. Então, aí teremos que nos preparar para novas oportunidades, né, de resgate de toda essa situação criada por nós mesmos. Continuando no Evangelho, fala-se assim: tomai cuidado para que ninguém vos engane, por muitos virão em meu nome, dizendo, sou Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas.
e a caridade em muito esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então, nós estamos vendo e veremos e continuamente, porque ainda estamos no planeta de provas e expiação e existem muitos espíritos aqui encarnados, como nós mesmos, em situações de, como ele está dizendo, né, de levantar ali falsos cristos e falsos profetas. E como nos diz que a caridade esfriará. Talvez tenhamos que passar por situações tão complexas como hoje estamos passando para pensarmos no nosso próximo. A iniquidade, que é a ação contrária à moral e à religião, ela vai predominar, como também acontece. Muitos se apegam a esta frase, né, para se preservarem como os falsos profetas, porque levantar-se-ão os falsos cristos e falsos profetas, enfocando que eles são verdadeiros, quando na realidade apenas se revestem dessa situação para continuar ali, né, a falar sobre as questões de um moral, mas quando ele próprio não dá o exemplo disto. Que tenhamos muito essa situação, que tenhamos em nossos corações, para que não sejamos, né, essas pessoas que por dentro são uma coisa e por fora são outras. Espero ter ajudado, né, na compreensão dessa passagem e que sejamos abençoados para que não sigamos este caminho. Obrigada a todos, até mais. Uma boa tarde a todos. Nós hoje trouxemos do livro Mergulhando no Mar de Amor, que é um livro bastante interessante, bastante importante, que fala de Frei Fabiano de Cristo, né, que é o espírito dirigente ali espiritual da nossa casa. E no final do livro traz ali algumas reflexões que Frei Fabiano fazia constantemente. Ele fala, por exemplo, sobre falar e agir. Falar menos, agir bastante. O que puder ser feito em silêncio, eu farei. Estarei concentrado nas minhas mãos para que trabalhem bem. Estarei concentrado em meu coração para pulsar melhor pelo meu irmão. Estarei concentrado em meu pensamento para que seja puro impulso de amor a serviço de todos. Que o meu silêncio exterior seja a expressão de muito trabalho interno, construtivo e enriquecedor. Então ele já inicia falando uma coisa muito profunda, né? Falar menos, agir bastante. Um convite muito claro para que nós tenhamos aí o nosso silêncio interno, né? Para que a gente de fato fale mais e possamos colocar mais atitudes na vida. Porque podemos ao longo ali do tempo termos tantos planos, tantos projetos, tantas ideias, tantos desejos, tantas vontades. No entanto, quantas vezes isso não passa ali de projetos, de desejos, não saem do papel, né? E ele fala, fale menos, né? Haja bastante. O que puder ser feito em silêncio, ele diz, eu farei. Então a vida tem nos convidado mais do que nunca a momentos de
silêncio interior, né, de reflexão, de meditação, e que esse silêncio, como ele diz, ele se traduza em muito trabalho, em atitudes, em modificação ali do nosso comportamento. E o que é um espírito já mais amadurecido, né? Bastante amadurecido, porque ele fala que ele estará concentrado nas mãos para que elas trabalhem bem. Estarei concentrado em meu coração para pulsar melhor pelo meu irmão. Estarei concentrado em meu pensamento para que seja puro impulso de amor a serviço de todos. Então vejam, esse olhar que ele tem, né, para as mãos, para o coração e para o pensamento, mas pensando no bem que ele pode fazer. E parece simples e óbvio, né, estar concentrado, mas isso é bastante importante, né? O quanto nós estamos concentrados naquilo que fazemos, o quanto nos colocamos ali de corpo e alma, o quanto temos um ideal, temos um objetivo, o quanto queremos aquilo que fazemos. Então ele mantém ali essa atenção, essa concentração, no sentido sempre de melhorar, mas para que essa melhoria se traduza no bem das pessoas que convivem com ele. Ele fala também a respeito da humildade, que é a capacidade de reconhecer-se pequeno, ter os pés no chão, evitar sonhos de grandeza inexistente. Ser humilde é diferente de ser humilhado. Humilde é naturalmente cheio de dignidade. O humilhado acaba perdendo a dignidade. A humilhação é uma repulsão. A humildade é um crescimento. Então nós temos dito que um dos conceitos talvez mais difíceis de serem entendidos ou menos entendidos é a questão da humildade. Porque temos uma tendência a relacionarmos a humildade com aquela pessoa muito simples, aquela pessoa que se veste de uma maneira, às vezes até rudimentar, sem aquela pessoa discreta, mas a humildade é muito mais do que isso, né? Como o próprio Frei Fabiano diz em outro momento, ser humilde é não se achar nem mais, nem menos do que ninguém. Vejam, ser humilde não é se achar nem mais, nem menos do que ninguém. Porque o humilde, ele é o que ele é, né? Ele não tem que provar em nenhum momento que ele é melhor do que o outro. E ele é tão seguro de si, ele tem tanta dignidade na simplicidade dele, que é um espírito tranquilo, que é um espírito sereno, né? Por isso é que ele não se acha nem melhor, nem pior do que ninguém. E nós nos comparamos muito. Ora achamos que somos inferiores, em outros momentos achamos que somos melhores. Por isso é que ele fala que a humildade é a capacidade de reconhecer-se pequeno, e não tem nenhum demérito em reconhecer-se pequeno, porque aquele que se reconhece pequeno, ele percebe um longo caminho, uma longa estrada de crescimento, o quanto ele pode aprender e o prazer que advém ali dessa busca, desse aprendizado. Então, no pequeno, não de se sentir menor, mas de saber ali que é uma criatura imperfeita, mas que há muito, muito, muito ali a ser conquistado, muito a ser aprendido. Então ele fala ter os pés no chão, evitar sonhos de grandeza inexistente, né? Não criarmos ali ilusões, essa preocupação excessiva de defender a nossa suposta honra, porque o humilde, mais uma vez, como já foi dito, ele é simples, ele é sereno, ele traz naturalmente a dignidade e sendo humilde, as coisas não o afetam, as coisas não o magoam. Tanto que Frei Fabiano fala em outro momento que aquele que é humilde jamais se sente humilhado. Por que nós nos sentimos humilhados? Porque aquilo fere o nosso orgulho, aquilo fere a nossa vaidade. Nós pensamos, eu não mereço isso, eu preciso provar que eu não sou assim. Mas aquele que de fato é humilde, ele tem esse equilíbrio de tal forma, essa serenidade de tal forma ali estabelecida, que ele não se sente humilhado, né?
Ele diz ainda sobre o amor, que é perdoar, esquecer as ofensas, transformar as diferenças em somas, em agregações, ser como o sol que se abre para todos, ou a chuva que beneficia a erva boa tanto quanto a erva daninha, sem distinção. O amor é o alimento da alma, tão ou mais importante que o alimento do corpo. Uma alma sem amor pode ter um corpo forte, mas será fraquíssima, seca, feia, infeliz. O amor só existe quando ele é compartilhado. Deus é amor. E viver é concentrar todas as energias em adquirir a capacidade de amar. Então ele já inicia falando do amor como perdão, esquecer as ofensas, transformar as diferenças em somas e em agregações. E que desafio todos nós trazemos, né? Em perdoar, em compreender as pessoas como elas são, não exigindo que elas tenham ali os mesmos pontos de vista que os nossos. E o amor passa ali pelo perdão, né? pela compreensão de que cada um se encontra num ponto, cada um tem as suas lutas, tem as suas angústias. E ele fala que o amor ele só existe quando ele é compartilhado, ou seja, nós não somos uma ilha, e às vezes gostaríamos de ser uma ilha, né, que não dependêssemos dos outros, que fôssemos ali autossuficientes, mas assim nós dependemos e muito dos outros, dependemos da atenção, dependemos do afeto. Não é essa dependência doentia que o outro tem que fazer ali por mim, que o outro tem que resolver os meus problemas, que o outro tem que suprir ali a minha carência, mas essa troca, né, esse desejo, essa necessidade do convívio com o outro, assim como os outros precisam de nós, isso é natural, isso é benéfico, né? Porque é nessa troca em que nós nos alimentamos, que nós nos fortalecemos. É muito bom quando sabemos que há aqueles que caminham do nosso lado, que nos querem bem. Mas, para chegar nesse ponto em que todos vão nos querer bem e que nós vamos querer bem a todos, isso aí é um exercício diário, como ele fala no início do perdão, mas entra aí a paciência, a compreensão, a solidariedade, né? E tantos outros pontos que são caminhos que um dia nos levam aí a esse amor maior, né? Tanto que no ponto da perseverança ele fala que nós crescemos para o amor lentamente e que ao longo dessa trajetória esse amor ele toma muitos nomes, como tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Então podemos nos perguntar o que é esse amor mais profundo que eu nunca senti? O que é essa grande afinidade que eu busco? E aqui ele deixa claro que nós vamos caminhando para esse amor, mas crescemos lentamente, e para chegarmos nesse amor, ele passa por esses caminhos da tolerância, da paciência, da disciplina, do perdão, da compreensão, da solidariedade. Então nos perguntemos como tem sido a nossa trilha em relação a esses pontos, né? Tenho sido tolerante? Eu tenho sido paciente? Tenho desenvolvido a disciplina? Tenho conseguido perdoar? Tenho conseguido ser ali mais compreensivo, mais solidário? Porque é galgando esses caminhos que nós vamos sentir um dia esse amor mais profundo que todos nós buscamos. Ele fala também sobre a busca do saber, não esmorecer diante daquilo que não se compreende. Olha que interessante, não esmorecer ante aquilo que não se compreende. Porque tem muitas coisas que nós não temos uma resposta tão clara, que nós talvez até entendemos, mas nós não compreendemos, não sentimos ainda. E ele diz, não esmoreça, não desanime, né? Tenha paciência que aos poucos, dia a dia, a nossa vida como um grande quebra-cabeça, cada dia, cada fase, é uma peça ali que a gente vai encaixando, que a gente vai montando, e aos poucos, ao longo do tempo, as coisas vão fazendo mais sentido, vão ali clareando o nosso pensamento, ajudando ali a edificar
a segurança que nós todos buscamos. Ele diz ainda: saber é maior do que a cultura. A verdadeira sabedoria está em seguir as leis de Deus. Há muitas pessoas que supervalorizam a cultura, os títulos. Cultura vem de dentro para fora. Cultura vem de fora para dentro, mas a sabedoria vem de dentro para fora. Vale repetir. Cultura vem de fora para dentro. Sabedoria vem de dentro para fora. Sabedoria é a resposta aos estímulos divinos sempre em nós. Cultura nem sempre está associada à sabedoria, senão os doutores diplomados não cometeriam crimes. Cultura é algo necessário, mas não é suficiente. Então é muito interessante essa distinção que ele faz de cultura e sabedoria. Porque cultura é o conjunto de informações que nós podemos acumular, que nós podemos absorver, são os cursos, enfim, é aquilo, como ele fala, que vem de fora para dentro. Agora, a sabedoria é muito mais profundo do que isso. A sabedoria é o que ele diz, que é aquilo que vem de dentro para fora. Então nós vemos espíritos que eles não têm grande cultura, não têm ali grandes conhecimentos, no entanto, eles têm essa sabedoria, essa capacidade de enxergar a vida com clareza, eles têm essa lucidez de perceber as coisas como elas são, né? Enfim, com um pouco que eles podem ter de informação, aquilo se traduz em uma maturidade muito grande. Então, por isso é que ele fala que cultura é diferente de sabedoria. E é isso que nós temos que pedir muito a Deus, que nos ajude, que tudo aquilo que nós temos aprendido, isso se traduza em sabedoria, em maturidade, em serenidade, né? E para que valorizemos a cultura, ele diz, mas que a cultura é algo necessário, mas não é suficiente se não se faz acompanhar da sabedoria. E é isso, nós vamos encerrando aqui em função do tempo, são tantas outras reflexões que ele traz, mas nós podemos continuar numa outra ocasião. Então nós vamos agradecer aí muito a Deus, a Jesus, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, e vamos pedindo por todos os doentes do corpo e da alma, por todos os médicos, enfermeiros, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Graças a Deus, graças a Jesus.